A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, graça e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa mensagem, que eu venho trazer hoje, que ela possa edificar a sua vida, que possa falar com você e te direcionar, a fazer algo certo, ou até mesmo, não cometer o mesmo erro que eu possa ter cometido, as mesmas coisas, né? E essa mensagem se inicia aqui no livro de Mateus, versículo 38 ao 42, que vai dizer: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe emprestes. Então, irmãos, nessa palavra sempre nos fala sobre pagar o mal com o bem, fazendo o bem ou dando a segunda face, ainda que as coisas vão dando de uma forma meio que errada para você, mas é Deus que vai te recompensar lá na frente. Mas aqui, especificadamente no versículo 41, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Então eu trago uma situação que aconteceu comigo, o qual também gostaria de compartilhar com você que está vendo, Então, um certo dia, eu combinei com uma certa pessoa que eu iria ajudá-la, levá-la até um local, na caixa, para resolver uma questão no cartão. E às vezes, muitas dessas vezes que a gente planeja ou fala que vai ajudar alguém em alguma coisa, a gente planeja que vai ser até um determinado tempo, e daquele tempo em diante a gente vai voltar e fazer aquilo que precisamos ou que a gente já iria fazer, E ali, nessa situação, só um minutinho, e aí naquela situação, cheguei, levei ela até a caixa, e chegando ali, que é um lugar onde tem muitas lojas, muitas coisas para se resolver, ela perguntou, se poderia ir, fazer, ajudar ela a pegar outras coisas, resolver outras coisas ali, e fomos. Porém, toda aquela situação, a pessoa, às vezes a gente está com pressa ou tinha um tempo determinado ali, e às vezes a pessoa começa, às vezes, a tanto, como é que eu posso falar, fazer com que a situação pareça desconfortável, porque o que era para ser rápido, a pessoa meio que começa a fazer hora, ou começa a achar que tem todo dia só em prol dela, entende? E às vezes a gente está ali buscando fazer algo ali, ajudar a pessoa, mas ao mesmo tempo pensando no que a gente está precisando fazer, realizar. Então ali eu comecei a ajudar ela e tal, e só que durante todo esse processo, dali de fazer, ajudar ela a fazer as outras coisas, eu fui reclamando, ou falando, vamos logo, ou isso e aquilo. E o Senhor me fez refletir muito nessa passagem, porque, se alguém te pedir, vai para caminhar 1 milha, vai com ela 2. E eu até que fui com essa pessoa as 2 milhas, caminhando com ela, ajudando ali no processo. Não é que eu fui xingando a pessoa, mas eu fui murmurando, por causa do tempo que estava se decorrendo. Então fui reclamando por coisas pequenas, mas algo certo na palavra do Senhor é o que se diz lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, que vai nos falar do amor, ainda, 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, por mais que eu tenha ido, irmãos, né, a segunda milha, do que adiantou ou o que adiantaria se não tivesse amor? Porque aqui no versículo 7 vai dizer, né, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se naquele processo eu não estava amando, né, suportando aquele processo, ou até mesmo, né, sofrendo, crendo que ali, né, eu estaria ajudando a pessoa, acreditando que eu estava fazendo melhor ali. Entende? Então, do que adiantaria se não tivesse amor? Se não tivesse ali algo genuíno, independente se a pessoa está demorando, independente se eu tinha outras coisas para fazer, mas está ali realmente ajudando. Né? Porque lá em 1 João 3, 8, vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade, né? Amando, né, em Jesus, né? Assim como Jesus amou o próximo, amar também em obras, em ações, não somente nas palavras, porque eu posso chegar e dizer à pessoa: eu te amo, né? Mas mostrar isso através das ações nessas situações que muitas vezes parece que a pessoa está fazendo de propósito, né? E muitas vezes parece que é, né? Mas a questão é que muitas dessas situações são provações para ver se realmente a gente tem tanto guardado a palavra do Senhor, guardado os seus mandamentos, não somente no sentido de ter a palavra escrita na mente ou no coração, mas de estar vivendo aquela palavra, daquela palavra estar encarnada em nós, né? Enquanto vivemos, enquanto, né, andamos daqui para ali, mas ainda vivendo, colocando em prática, né, aquilo que aprendemos. Então, esse vídeo era mais para dizer, né, se alguém te pedir para ir uma milha, vai duas, mas escolha ir não reclamando, mas amando a pessoa, suportando às vezes ali a situação, né? Às vezes também, né, crendo, esperando, né? Uma espera de que vai passar, né? Depois vamos ter o nosso tempo. Deus vai nos ajudar. Enquanto ajudamos o outro, enquanto intercedemos pelo outro, Deus, né, intercede e cuida de nós. Amém? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida e que o Senhor continue te abençoando a cada dia. Fica com Deus.